Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Como a gente está em novembro, estamos chegando perto aí do Dia de Ação de Graças para os Estados Unidos, eu lembrei de uma história do Tony Robbins, que é um dos maiores coaches que existem, né? Ele movimenta milhões de pessoas, os eventos presenciais dele são incríveis, eu mesma tive a oportunidade de participar, é muito incrível. O cara tem uma força mesmo, ele é uma presença. E ele foi um dos primeiros a estudar a PNL, a praticar, ele ajudou muitas pessoas a pararem de fumar, emagrecerem, enfim, uma série de coisas. E ele conta que ele teve uma infância muito difícil, ele apanhava muito, né, tinha uma mãe super abusiva, uma mãe difícil, tinha muitos padrastos, estava sempre mudando de padrasto. E ele, nessa instabilidade toda, ele conta de um dia específico, que é o Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, que é um dia que geralmente as famílias se reúnem para ter um grande jantar, para agradecer, etc. E ele estava numa situação difícil, a família não tinha dinheiro, não tinha condições de comprar o tal da comida, né, o peru, a ceia, enfim, essas coisas assim, né, que ele tanto queria e desejava, né, como todos. E ele conta que eles estavam lá, né, na casa, já estava aquela brigaçada toda, porque não tinha dinheiro, porque não sei o quê, e alguém bate na porta e ele abre a porta. E era uma pessoa, um voluntário que estava distribuindo doações. E tinha uma cesta com enorme de um peru, enfim. E ele, nossa, ficou super feliz, né? Já estava querendo receber e o padrasto dele veio e disse: não, a gente não aceita a doação. E já estava batendo a porta, né, na cara da pessoa que estava doando. E o homem, muito sabiamente, ele segurou a porta e disse: você pode não aceitar, mas a sua família está precisando de você. Engula o seu orgulho e aceite essa doação. E naquele momento, para mim, pelo menos, é muito emocionante ouvir isso, assim, porque eu imagino que ele, né, olhando aquele padrasto que era um homem, que ele não podia bater de frente com aquele homem, mas ele viu um outro homem sendo diferente e mostrando que precisava alimentar a família, né, mostrando essas prioridades, essas coisas. Foi muito tocante para mim essa história. E o que a gente aprende com essa história, né? Que o padrasto olhou para a doação e ele disse: nossa, eu não aceito, né, caridade dos outros, eu não sou pobre, né? Ele colocou todo um significado em uma coisa tão pequena que era uma doação, um gesto. Algo que é tão bom. Às vezes a gente vai lá, a gente quer doar para uma pessoa, a gente quer fazer uma coisa boa para uma pessoa e a pessoa se ofende. Olha que incrível, né? E o que está por trás dessa reação que o padrasto dele teve ao olhar aquela doação? Ele teve a doação, a sensação de se sentir humilhado, de se sentir menos homem, de não conseguir prover para a própria família. Ele teve todas essas ideias, tudo isso que veio atrás, no fundo, no inconsciente dele, muito possivelmente tinham muitas memórias ali de várias vezes em que ele possivelmente tentou prover para a família e não conseguiu, frases que ele deve ter escutado dos pais, etc. Que eu nem vou repetir para a gente nem entrar nessa vibe. E ele deu todo esse significado, colocou tudo isso. Ele não estava enxergando uma doação. Ele estava enxergando talvez o pai dele ou a mãe dele dizendo para ele que ele era um fracasso como homem. Olha que forte isso. Enquanto isso, o Tony Robbins, que observou toda aquela situação, o que ele pensou? Qual foi a primeira coisa que ele pensou quando ele viu a doação? Tem gente que se importa tanto comigo, com a nossa família, que vem nos dar comida de graça. Ele olhou para aquela doação e ele viu: meu Deus, Deus existe, Deus está aqui cuidando da gente. Nossa, existem pessoas que se importam umas com as outras, o mundo não está perdido, o mundo tem pessoas que nos ajudam. Olha que forte! Tudo isso estava na doação. O mesmo ponto, uma cesta de doação de comida. Um homem olha para essa cesta e diz: que horror, que humilhação, eu não sou homem. Outro homem olha para essa mesma cesta e diz: que presente, no mundo existem pessoas maravilhosas, pessoas que se ajudam, pessoas que pensam na nossa família, minha família é amada. Olha que
forte isso. E o que a gente aprende com essa metáfora? Que não são as coisas que acontecem, é o significado que nós damos para aquilo que acontece. Tudo na nossa vida, minha mãe, quando eu era pequena, ela falava: as coisas têm o tamanho e a importância que nós damos a elas. É você que está olhando para as situações, para as circunstâncias, para a sua vida, e é você que está escolhendo o significado que você está dando para isso. Feche os olhos. Pensa na sua vida agora. Pensa em tudo que está acontecendo na sua vida agora. Agora, pensa em todas as coisas que você tem para agradecer. Todos os motivos, as coisas boas que você tem. Ah, não tenho nada, Natália, estou numa situação difícil, aconteceu. Eu quero que você, nesse momento, inspire bem fundo. Solta o ar. Nesse momento, agradece pelo ar que você respirou. Você tem a capacidade de respirar sozinho, sozinha. Você independe de aparelho para respirar. E mesmo se você dependesse, mesmo se você tiver qualquer condição, o ar entrou pelas suas narinas, saiu pela sua boca. Só por isso, só por esse pequeno gesto que você às vezes take for granted, né? Tem como se fosse garantido, como sempre fosse estar ali. Agradeça. Agradeça porque só nesse momento aqui, você já tem a oportunidade de considerar a vida como um presente. Pode abrir os olhos. Você já parou para pensar quantas respirações você tem até você parar de respirar completamente nessa realidade? Não, né? Pois é. E você acha que você vai respirar para sempre? Pense como existem inúmeras razões para a gente se manter nesse estado, nessa vibração de agradecimento ao invés de reclamação. É muito fácil a gente falar sobre isso, quanto que muitas vezes nós temos muitas dores, nós estamos já muito doídos, com muitas dificuldades dentro da gente, que nos impedem, que embaçam as nossas lentes, como a gente enxerga o mundo, que nos fazem sentir a nossa pele mais sensível, que nos fazem escutar aquilo que as pessoas dizem de uma forma distorcida. Eu entendo você. E eu entendo que muitas vezes todas essas dores, tudo isso que a gente sente, escuta, fala, vê, enxerga, tudo isso muitas vezes nos faz sentir perdido, perdida. Porque a gente acredita que tudo isso, esse estado de dor, é a única coisa que existe. Tal qual o padrasto do Tony Robbins, que só enxergava humilhação, só enxergava dor, só enxergava o próprio orgulho ferido. Eu sei como é que é se sentir assim. E eu digo para você, tem saída. Comece no hoje. Você não vai organizar sua vida inteira de uma vez só, ou se a sua vida já está organizada, só que tem coisas que estão te ferindo nesse momento, ou que você começa a cavocar e você começa a perceber que aquele tapetinho está bem alto, né, de poeira, vamos chamar de poeira. Você começa a perceber que tem coisinha ali para limpar. Eu sei como é que é. Talvez você não vá conseguir limpar tudo de uma vez só. Talvez você é um pouco difícil, vai ser um pouco desafiador no começo. Gente, fazer faxina em casa, exceto as pessoas que têm o dom, as pessoas que gostam, as pessoas que sentem prazer em limpar, eu acho que para todo mundo é um pouco desafiador. Existem pessoas para as quais é ainda mais difícil. Tem pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu reconheço, né? Sou muito vulnerável aqui com vocês. Eu tenho alguns traços de trauma complexo que me faz ser uma pessoa que eu tenho muita facilidade de entrar em autonegligência. Então, para mim, se eu estiver num lugar desarrumado, me incomoda muito pouco, praticamente nada. Mas isso é a autonegligência que eu trabalho todos os dias para melhorar, para trabalhar nisso em mim. Quando eu vejo que eu tô ficando muito bagunçada, eu começo a organizar, começo a limpar, começo a fazer as coisas, porque eu sei que isso não é o que é familiar para mim.
O que é familiar para mim é ficar desleixada mesmo, é deixar. Isso é para mim. Eu não falo isso me escondendo, ou sendo vítima, ou sendo coitadinha. Não é isso, gente. A gente é reconhecer os nossos pontos de fraqueza, as nossas dificuldades. Essa é a minha dificuldade. Eu conheço pessoas que têm uma dificuldade imensa de parar de limpar. Eu tenho uma amiga, e isso são respostas, tá, ao trauma, porque quando a gente passa por situações de abu, do tipo S, ou você se torna uma pessoa que negligencia a limpeza, como é o meu caso, ou você se torna uma pessoa que é excessivamente maníaca por limpeza. E eu tenho uma amiga que ela passou por estu. E ela tá sozinha em casa, ela começa a limpar, e ela não consegue parar. Eu tenho uma outra amiga que tem a mesma dificuldade. Ela foi para um Airbnb, ela limpou 3 vezes o Airbnb antes de sair porque ela não conseguia parar, ela não conseguia. A pessoa não consegue. Mas essas são as dificuldades de cada um. As dificuldades que cada pessoa tem. São como diz, né, no catolicismo, né, a cruz de cada um, né? E tá tudo certo, cada um tem as suas. E é por isso que eu vou falando, né, pra você. Eu sei, eu entendo você, eu sei onde você tá. Sei como é que é sentir esse tipo de dor. Que você tá ali funcional às vezes. Você trabalha, você sorri no trabalho, você faz brincadeira com os colegas no trabalho, mas você chega em casa e você não tem energia pra fazer absolutamente nada. Ou você fica que nem a minha amiga limpando a Airbnb 3, 4 vezes, porque você não quer olhar pra dor de ter sido invadida intimamente. Tá fazendo sentido? Pois é. Eu acredito que isso acontece com homens, acontece com mulheres, acontece com crianças, acontece com todo mundo. Todo mundo tem as suas dores, tem as suas questões que fazem com que a gente olhe, às vezes, gestos tão lindos como a doação, né, do Tony Robbins. Eu volto para esse exemplo porque para mim é muito marcante. Olhar para uma coisa e deixar de enxergar aquilo como simplesmente aquilo que é. E olhar para aquilo como algo muito maior do que realmente é, ou como algo muito negativo. Tá tudo certo, gente. A gente vai transformando a nossa visão das coisas, a nossa visão do mundo, a maneira como a gente percebe, sente o mundo, aos pouquinhos. Talvez, nesse momento, o que você consiga fazer para já começar a levantar esse tapetinho seja, pega uma vassourinha e começa ali. Vamos começar a agradecer. Agradecer porque a gente tem o ar para respirar. Começa agradecendo por pequenas coisas. Talvez agradeça porque tem um lugar para dormir. Talvez você vá começar a agradecer por, sei lá, porque tem sol, ou agradece porque tem chuva. Agradece porque tem água para tomar banho. Se não tem água para tomar banho, agradece que está conseguindo se movimentar. Não está conseguindo se movimentar? Tá tudo certo, o sangue está correndo na sua veia. Agradece por isso, gente. Agradece. Olha quanta coisa para a gente agradecer a cada dia. A vida é um presente se a gente escolher olhar para ela dessa forma. E para a gente conseguir olhar para ela dessa forma, para a gente conseguir sentir e perceber ela dessa forma, a gente precisa limpar as nossas lentes. A gente precisa fazer esse trabalho interno, que às vezes é desafiador. Começa agradecendo. Começa hoje se conectando com essa energia de gratidão. Eu prometo para você que você consegue sair dessa situação, começando por aí. A gratidão, na escala Hertz, é uma das energias mais elevadas, mais potentes. Quando eu passei por uma situação muito difícil, que eu ainda não consigo comentar com vocês aqui, mas eu passei por uma situação muito difícil logo que eu cheguei na França, e eu passei por muitos momentos em que eu só chorava. Eu chegava em casa, eu trabalhava, sorria, trabalhava, funcionava, chegava em casa, sentava, chorava. E eu trabalhava todos os finais de semana e descansava durante a semana. Então eu passava às vezes 4, 5 dias chorando. Eu não conseguia fazer mais nada. Não tinha ninguém que conseguia me ajudar. Eu não conseguia sair do fundo do poço, literalmente. E o que me tirou disso foi, com muito custo, começar a agradecer. Me conectar com a energia da gratidão.
porque é o mais elevado na escala Hertz, é o que te tira da onde você estiver. O buraco de minhoca que você se enfiar, meu amor, gratidão te tira. É ali que começa, porque é você se autorresgatando, é você sustentando isso. E quando você encontra outras pessoas para sustentar com você, para estar ali junto com você, para carregar junto com você esse momento, sejam amigos, amigas, conversa com uma amiga, vai agradecer com uma amiga. Eu fiz isso, uma ótima época da minha vida eu fiz isso com uma amiga minha, Aline, querida. Beijo pra você, você sabe que você carregou comigo junto nesse momento, que foi difícil. E a gente ficava se mandando áudio de gratidão, a gente ficava agradecendo, e isso transformou a nossa vida. E foi a partir desse momento, né, de ressignificação tão forte, que eu criei o ciclo de gratidão. Aí você vai dizer, entendi, você estava fazendo tudo isso para vender. Filho, se você não quiser, não precisa vir junto, fica tranquilo. É só o meu caminho. O meu caminho eu fiz esse ciclo de gratidão de 9 dias, traz uma energia muito forte, uma energia de transformação e eleva a sua vibração. Se você está querendo começar, está precisando começar, dar um primeiro passo, começa agradecendo aí com você. Sentiu esse chamado, sentiu de, olha, eu quero vir junto, eu quero levar minha vibração. Vamos ver o que essa louca aí do CAPS está falando? Vou comprar o negócio dela? Aproveita, tá aqui na descrição. Esse preço vai ficar disponível só até o final desse mês, depois a gente já vai ter um reajuste. Então aproveita que tá um valor bem acessível e aproveita para te conectar. Aproveita para te transformar. Dentro do ciclo também tem um bônus, que são as orações quânticas, que tem uma meditação que faz com que você volte lá no ponto de origem, lá na origem de qualquer que seja a sua dificuldade, qualquer que seja o ponto para você volta na origem, você transforma e você vai transformando toda a sua vida a partir disso. É muito forte. Eu refiz recentemente um ciclo de gratidão e é por isso também que eu tô tão conectada com essa energia no aqui e agora, por isso que eu tô falando para vocês. E olha, é muito forte, é muito intenso, porque traz para você toda a estrutura da energia da gratidão, né? A energia da gratidão, ela não é só uma energia elevada, positiva, etc. Tem muito mais. A energia de gratidão é uma energia de sustentação, porque para você ter constância na sua vida, para você sair do buraco, como eu estava falando para vocês, você precisa sustentar o desconforto, você precisa sustentar os momentos difíceis. E como você faz isso? Com a gratidão. Com a gratidão fica mais leve, mais fácil você sustentar. Qual é a maior dificuldade que a gente tem nas nossas mudanças na nossa vida? A gente tem dificuldade de sustentar os comportamentos positivos. A gente tem dificuldade de sustentar os novos hábitos, as mudanças que nós estamos fazendo, sustentar o desconforto. É isso que a gratidão te traz, essa capacidade de se transformar. E da mesma forma como Tony Robbins, que olhou para uma doação e ao invés de olhar com raiva, com humilhação, com dificuldade, ele olhou para isso com energia de gratidão, com energia de perceber, nossa, existem muitas pessoas no mundo que estão aí contentes, felizes, querendo ajudar. Escolha também enxergar o mundo a partir dos olhos da gratidão, a partir de enxergar a gratidão em cada etapa do caminho. É isso, gente. Se esse vídeo te trouxe algum insight, te trouxe alguma ajuda, deixa aqui nos comentários. Procurei deixar algumas dicas práticas aí para vocês, algumas informações práticas para você também começar a transformar a sua vida. Eu tenho esse compromisso aqui com vocês, de transmitir conhecimento que transforma. E aí, deixe nos comentários se fez sentido para você, se ressoou para você. E é isso, gente. A gente continua junto aqui pelo coração. Beijo grande, um ótimo dia para você e até a próxima.